Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ouvires e como sabão dos lavadeiros, e assentar-se-á como fundidor, purificador de prata. Purificará os filhos de Levi, refinará como ouro e como prata, e então o Senhor trará oferta e justiça. E a oferta de Judá, de Jerusalém, será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízos, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, a viúva, o órfão, que perverte o direito do estrangeiro. Não temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, não guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em quem havemos de tornar? Que havemos de roubar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizei que roubamos? Nos dízimos, nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda a estação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento nesta casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, não derramar sobre vós uma bênção a tal, até que não haja lugar suficiente para recolher, ou seja, em algumas versões, sobre medida. E por causa de vós repreendeis o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós tendes dito: inútil é servir a Deus. Que nos aproveita termos cuidado e guardar os preceitos, andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Então aqueles que temerem o Senhor falarão frequentemente um ao outro. E o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para temerem o Senhor, e para que se lembrem do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho, que o serve. Então voltareis, e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que o serve a Deus e aquele que o despreza. Deus, essa é a palavra ministrada aos nossos corações. Que tu ajudes, Senhor, o teu servo a ministrar no teu altar, a falar de forma clara, contundente, a ponto de que nós sejamos libertos, Senhor, libertos para adorar, libertos para servir, libertos para termos um coração quebrantado, prostrado, libertos, Senhor, para entregar, libertos para ofertar, para dizimar. Ajude, Senhor, este a quem está ministrando, para que possamos conhecer mais da tua essência, do teu poder, para que ao final, como diz a tua palavra, Senhor, sejamos bem-aventurados, e todas as nações possam saber que existe um povo feliz, existe um povo próspero, existe um povo grato, que adora ao Deus soberano, Senhor dos Exércitos. Assim nós oramos desde este momento: repreende o devorador deste lugar, repreende o devorador das nossas casas, Senhor. Repreende, Senhor, o espírito consumidor que há em nós, em nosso meio, que nos interrompe, nos atrapalha de dar continuidade àquilo que nós planejamos. Eu quero colocar nas tuas mãos desde este momento os planos, os sonhos dos teus filhos, os projetos estabelecidos nesse lugar, Deus, que agora nesse momento possamos colocar no teu altar,
possamos tirar do nosso coração e colocar no Teu altar, que possamos tirar do papel, Senhor, e apresentar no Teu altar, porque certamente Tu és o Deus que proverá milagres e maravilhas no meio de nós. Assim colocamos em Tuas mãos Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Pode estar sentado. Aumenta um pouquinho para mim, Francisco, o microfone. Graças a Deus. Pode aumentar mais um pouquinho. Irmãos, esse é um tema sensível. Esse é um tema delicado. Porque tudo aquilo que envolve paradigmas, envolve o nosso emocional, envolve aquilo que tem de mais precioso para nós, que é o nosso coração. E tudo que mexe com o teu coração é sensível. Você consegue entender isso? A Bíblia diz o seguinte: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Então, quando a gente vai falar a princípio da oferta, da adoração e do dízimo, nós estamos falando de uma área sentimental das nossas vidas. E é por isso que o profeta, quando ele é levantado pelo Senhor, e ele é levantado pelo Senhor junto com outros profetas. Nós temos Esdras, nós temos Neemias. Neemias foi levantado para convocar o povo a erguer os muros de Jerusalém. Os muros são aqueles que dão proteção para o povo. O povo estava sem proteção. O povo não estava mais preocupado em estabelecer o Senhor como arrimo forte, como proteção, como base da nação. E Esdras foi levantado para convocar. A Bíblia fala que Ageu, ele foi levantado para exortar o povo, porque o povo tinha voltado do cativeiro, tinha lançado as estacas do templo, mas tinha abandonado a construção, e cada um estava preocupado com a sua própria vida. E preocupando-se com a sua própria vida, eles estavam esquecendo que, em primeiro lugar, eles deveriam buscar ao Senhor. Então Ageu foi levantado pelo povo para exortar o povo de que o templo de Deus estava destelhado, ele estava descoberto. E isso significa que o povo não estava indo no templo, porque os dias que choviam praticamente ninguém ia. Eu creio que os dias de sol também não. Logo o povo não estava dedicando a tua vida no altar do Senhor. Então, perceba que existem outros profetas que foram levantados para exortar detalhes específicos da adoração, da entrega. E aqui Malaquias é levantado pelo Senhor. Não temos muita história de Malaquias. Provavelmente ele profetizou em Jerusalém. Ele foi o responsável pela sua própria escrita profética. E ele levantou para exortar o povo acerca da sua participação na construção do reino de Deus. E é interessante, e eu digo dessa sensibilidade, porque o povo, ele quando não entrega ao Senhor, ele reprime a adoração como sendo algo inútil. Se eu não estou disposto a adorar a Deus, para mim Deus é irrelevante. Eu lembro que eu fiz um compartilhamento de uma mensagem, que quando a igreja não é essencial para os pais, ela se torna desnecessária para os filhos. Então, se você que é pai, se você que é mãe, e passa para o teu filho que está na igreja, algo voluntário, o teu filho vai se tornar desnecessário. Ele naturalmente, assim que ele puder, ele não vai estar vindo mais para a casa de Deus. Os filhos precisam entender que há uma necessidade de nós chegarmos na casa de Deus, há uma necessidade de eu me render no altar de Deus, há uma necessidade de eu reconhecer um Deus soberano, que vive, que me salvou, que me resgatou. Eu preciso estar na casa de Deus. E quando os meus filhos me perguntam: pai, vamos para a igreja de novo? Eu falei: vamos à igreja de novo, e quantas vezes for suficiente, necessário, porque Deus é aquele que começa na terra, nas nossas vidas, e eu vou para a eternidade e está até em Deus. Eu vou para a eternidade e dou continuidade à adoração de Deus, mas tudo que eu faço na terra fica na terra. E eu falo para ele: esse é o único momento que nós partilhamos na terra e vamos continuar no céu. Porque tudo que você agrega, as suas diversões, os seus valores, os seus bens vão ficar na terra. Porque Deus não tem interesse nisso, mas Deus tem interesse na sua vida. Você entende isso? Então, quando Malaquias é levantado pelo Senhor, ele percebe que o povo, automaticamente, quando rejeita os teus dízimos na casa do tesouro, ele está tornando algo elementar como sendo inútil. E ele fala assim: eu estou sendo duro nas minhas palavras? Eu por acaso estou sendo de forma grosseira naquilo que eu estou profetizando? Por que vocês não analisam a grosseria que vocês têm feito com aquilo que Deus fez com vocês? Porque todos nós julgamos ser salvos por Deus, mas nós contribuímos com o Senhor, nós o rejeitamos e dizemos: é inútil servir a Deus, é inútil adorar a Deus, é inútil entregar na casa do tesouro. E aqui eu entendo, meus irmãos,
que ele traz a prerrogativa do próprio Deus, falando com Malaquias e dizendo para o povo: vocês ofendem a Deus quando não reconhecem a natureza de Deus em terra. E quando nós falamos da natureza de Deus, vocês se acham ofendidos, mas que naturalmente vocês já ofenderam a Deus antecipadamente. Por acaso estou eu sendo grosseiro? Não eram, portanto, vocês grosseiros quando rejeitaram a ação de Deus no templo? E aqui nós encontramos algumas desculpas casuais que vamos responder ao longo dessa ministração que Deus tem colocado no meu coração. A primeira delas: pastor, eu não dizimo porque eu não desejo, porque eu não tenho uma percepção da nossa contribuição. Irmãos, a sua adoração, ela é pessoal. O seu dízimo é uma questão individual com Deus. Hoje eu louvo ao Senhor, todo o ministério do louvor está aqui. Aliás, eu quero chamar o pessoal do louvor, acabar o culto para a gente tirar uma foto, que é tão difícil a gente estar junto todo mundo. Ou um está trabalhando, o outro está trabalhando, a gente não consegue estar completinho. Os meninos estão aqui também, o Guilherme, o Dudu, os outros. Então acabar a gente vem para tirar uma foto. Mas, irmãos, independente da gente estar completinho ou não, quando a gente vem adorar a Deus, eu não adoro porque eles estão adorando. Eu adoro porque é uma prestação de conta individual com Deus. Eu adoro a Deus. Eu já fui ministrar em algumas igrejas que as grandes reclamações da equipe do louvor é que o pessoal está ali se esforçando, tocando, suando, perfeitos, ensaiando horas e horas. E o pessoal está ali, ó. Passa uma música, ele olha a música. Passa uma criança, ele olha a criança. E você está no momento precioso da tua vida, que é de adorar o Deus que vive para todo sempre. Eu lembro quando eu estive lá no Ceforte, pastor Miro, missionário, ele disse que uma vez encontrou um ex-islâmico convertido ao cristianismo, e ele era muito correto, ele era muito devoto, ele era muito sincero. Ele ia para as consagrações lá da igreja, era 7 da manhã, ele chegava às 7 da manhã. A igreja abria 7h05, eu ficava indignado. Eu falei: não acredita? É às 7, Deus está vendo, vocês não têm medo de Deus? E alguém falou para ele: não, mas Deus perdoa. Ele falou: é por isso que vocês estão desrespeitando. Ele ama, mas o amor de Deus não diz respeito a vocês desrespeitarem a sua posição. O fato de Deus nos perdoar e nos amar não dá a nós o direito de desrespeitar o Senhor. E ele ficava indignado e falava assim: Miro, eu vivi anos uma mentira na minha vida. Eu adorei Alá, um Deus que não existe. Eu adorei um Deus que fazia guerra. Eu conheci Jesus, que é a verdade e vida. Hoje eu vejo as pessoas carando algo que é verdadeiro como se fosse uma mentira. Jesus é verdadeiro, o islamismo é falso. Todos os dias às 6 da noite a gente se prostrava diante de Meca. A gente podia estar na rua, a gente podia estar no shopping, a gente bota uma mantinha, dobra o joelho e começa a fazer uma adoração diante de Meca, para o lugar de Meca. E a gente fazia aquela papagaiada com Deus mentiroso. Vocês têm um Deus verdadeiro e vocês não dedicam a Ele aquilo com sinceridade. E eu falo assim: não, irmão, vamos compreender. Algumas pessoas ainda não entenderam esse princípio. Não tem que entender não. É 7 horas, eu queria já estar de joelho dobrado orando a Deus. Eu falei: Senhor, vem, derrama. Eu não vi, eu tive que dobrar o joelho na frente da igreja. Comecei a orar com a porta fechada, porque eu coloquei no meu coração: 7 horas eu vou estar orando a Deus. Eu fazia isso para que é falso, eu não vou fazer porque é verdadeiro. Então, se você por um acaso se submete a não entender: pastor, eu não faço porque eu não tenho a percepção da minha contribuição, eu não faço porque eu não tenho muita noção de o que está acontecendo. Irmão, o seu dízimo é uma responsabilidade sua com Deus, não é sua com a igreja, não é sua com o pastor, é um problema seu com Deus. Se você não dizima, você rejeita para Deus, não é para ninguém, outro. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos: está assim de testemunho de vida. Na igreja a gente fez, os irmãos sabem disso. Quantas vezes aqui nós tivemos naquela época, a gente fizemos aquela loucura daquele boleto de R$3.800, a gente era tesoureiro. Daí a gente ia chegando pertinho na semana, entrava o dinheiro, a gente pagava. Talvez alguém em algum momento falou: não vou contribuir não, mas Deus levanta outro para contribuir, a obra do Senhor dá continuidade. Quem não dá, não presta conta diante de Deus, porque Deus vai levantar alguém para abençoar a obra do Senhor. É assim que funciona. Algumas desculpas podem ocorrer, por exemplo: pastor, não dou o dízimo por não compreender como um princípio salvífico. Meu irmão, o ato do dízimo não é para te dar salvação. O ato do dízimo é para quem é salvo. Nós mudamos o nosso comportamento da percepção terrena porque estamos num caminho de mudança constante. Você quer ver uma coisa? Você também se santifica. E você se santifica por quê? Se o Senhor foi um sacrifício vivo, por que você jejua se Jesus já jejuou?
Você jejua para você ter um contato maior com Deus, para conhecer melhor de Deus, para se liquidar mais da tua matéria. Mas Jesus não colocou uma imposição sobre o jejum. Mas você jejua, mas você santifica, mas você adora. Quando nós aceitamos o Senhor, nós iniciamos um processo de santificação corpórea, terrena. Nós prestamos na terra uma adoração pessoal. Eu vou me dedicar a Deus, eu vou me transformar pelo Senhor. Mas não tem nenhuma implicação para isso, mas nós fazemos. Então nós não podemos ter a desculpa de que não é um princípio salvífico. Eu vou dizer até mais, irmãos. Está assim de gente que nem é crente que dizima. Uma vez eu era tesoureiro lá na Rua 20, uma igreja lá, uma média de 500 pessoas. Estávamos numa EBD, de repente uma pessoa da rua falou: chega aí, como é que eu faço para dar meu dízimo? Eu falei: irmão, você é da igreja? Eu não sabia quem era todo mundo, era uma média de 500 pessoas. Eu fiquei lá 5 anos, saí sem conhecer todo mundo. Aí ele falou assim: não, mas eu tenho um princípio divino no meu coração. Eu recebi uma causa na justiça e eu quero dar o dízimo daquilo que eu tive, porque Deus me abençoou. Irmão, nem crente ele era. Na hora eu chamei mais 2 diáconos, nós demos as mãos, abrimos um texto, demos a palavra de Deus, fizemos uma oração de gratidão. Ele pegou e entregou na nossa mão. A gente levou depois para o culto noite, a gente contou. Irmãos, nem crente ele é, mas ele tinha um princípio de que se Deus abriu uma porta, ele precisava honrar o Senhor. E depois, claro, demos uma palavra de esperança. Irmão, você precisa entrar na casa de Deus. O que te falta para aceitar o Senhor? Falta algumas coisas, irmão. Quem transforma o homem é Deus. Eu falei: venha do jeito que você está, porque Jesus falou isso. Venha do jeito que você está. Não tem problema não. Deus, ele abre os braços e recebe a todos. Ele vai transformando a todos. Você acha que todo mundo aqui está 100% santo? Tá não, irmãos? Tá não. Todos nós temos imperfeições a ser transformadas. Algumas mais, outras menos, outros escondem, outros transparecem, mas o Senhor a todas irá transformar. Nós temos algumas desculpas. Ah, pastor, eu não contribuo porque eu não tenho condições, acaba não sobrando. Meu irmão, Deus não espera de nós sobras. Eu lembro, eu já repeti isso aqui em outras ministrações, quando a Gretchen ela começou a caminhar ao Senhor, e a gente vê que ela não tinha uma vida com Deus, porque as filhas delas, nenhuma delas estava no Senhor, e ela levou todo mundo para a igreja. E aí quando ela estava lá naquele carro alegórico, dançando, o repórter falou assim: ei Gretchen, agora você é da igreja? Eu falei: não, agora o meu rebolado é do Senhor. E eu fiquei pensando: meu Deus, por que Deus quer o rebolado dessa mulher? A Bíblia fala: alegra-te jovem, a tua juventude entregue ao Senhor. É na hora que você tem os grandes convites que você tem que dizer não, entregar na casa de Deus. Porque quando ninguém mais quer te contratar, agora você é crente, porque ninguém mais quer. Entrega o que sobra. E eu vou dizer mais, irmãos: quem não consegue viver com 90% do que ganha, não vai conseguir viver com 100% do que ganha. 10% não vai fazer diferença na sua relação financeira. Pode fazer as contas. O grande problema não está nos 10% que você rejeita para Deus, mas está nos 90% que você está rejeitando diante de Deus. Algumas pessoas, e a Bíblia já diz lá em Marcos capítulo 12, 24, ah pastor, eu não dizimo porque eu não compreendo. E Jesus, ele diz assim: então Jesus admoestou: não é sem motivo que errais tanto, pois não compreendeis as Escrituras nem o poder de Deus. Irmãos, nós erramos em não conhecer as Escrituras, mas quando nós nos apegamos ao erro, nós nos tornamos idólatras do erro que cometemos. Tem gente que gosta da loucura de agir errado. Tem gente que acha bonito e até canta. Tem canções do mundo, né, de loucura, minha estranha loucura, como é bom ser louco, como é bom cometer atrocidades. Mas a palavra de Deus nos ensina que o erro é da natureza do diabo, o acerto é da natureza de Deus. O homem peca, mas o Espírito é aquele que levanta o homem pecador. E eu tenho que buscar acertar a minha vida, para que eu possa dizimar, para que eu possa me entregar, para que eu possa adorar o Senhor. Ah pastor, eu não dizimo, mas eu oferto. Deixa eu dizer uma coisa para você em relação à oferta. A oferta é uma questão voluntária. A oferta você entrega de forma alçada. O Carlos veio aqui e falou: irmãos, quem puder ofertar com ano, você vai lá, Deus toca no teu coração, fala: vai irmão, dá uma cesta. Dá uma cesta. O homem vai administrar da forma como ele quiser. Isso é voluntário. O dízimo não é uma oferta. O dízimo não é voluntário, o dízimo é retorno. O dízimo eu devolvo para Deus parte daquilo que Ele me deu. Eu reconheço nessa devolução que tudo que Ele me deu é dele. No entanto, eu restituirei a Ele parte de tudo que Ele me deu. Quando eu renego ao Senhor parte do que Ele me deu, e aí entra o profeta Malaquias, eu realmente estou furtando de Deus.
porque eu reconheço que na sua grandeza Ele abriu as portas que colocou na minha mão. E se Ele abriu essas portas e providenciou alguém para me abençoar, o que eu tenho é dele. Então vamos falar um pouquinho mais sobre esse dízimo. Primeiro, irmãos, o dízimo não é lei. Vamos entender isso. Quando você fala de dízimo, a primeira palavra que nós precisamos ter, você vai anotar na sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 14, versículo 19. Você vai anotar na sua Bíblia aí para você não esquecer. Essa é a primeira passagem bíblica que menciona o dízimo. Melquisedeque, que é o rei de Salém, que traz pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, e ele diz: bendita sejas tu, Abraão, servo do Deus Altíssimo. E diz a palavra de Deus que Abraão diz a Melquisedeque que ele é bendito, e dá-lhe o dízimo de tudo. Eu queria que você entendesse um pouco melhor, não vou entrar nesse texto, mas é um texto que você vai ler na sua casa. Abraão, quando ele encontra Melquisedeque, ele já era próspero. Você entende isso? Ele já estava sendo abençoado, ele estava vindo de um confronto, de uma guerra com reis que ele tinha saído vitorioso. Quando ele reconhece em Melquisedeque, rei de Salém, e aqui a gente tem vários entendimentos teológicos para isso, porque Melquisedeque pode ser sim um nome típico de um sacerdote do templo terreno, mas Abraão, ele vê a necessidade de ver na terra alguém que representasse a Deus na sua vida. Ele foi abençoado, ele foi vitorioso dentro do confronto com os reis, ele foi bem-aventurado. Ele foi tão bem-aventurado, ele estava tão rico, que ele disse o seguinte: eu, como homem, eu não posso reconhecer essa riqueza como sendo algo provindo da minha sabedoria. Eu não posso reconhecer essa riqueza como algo provindo da minha força, porque eu não sou digno de ter a sabedoria a ponto de ser rico. Eu não sou digno de reconhecer minha força como sendo honrado de vencer os reis. Deus é aquele que me fez vitorioso. Deus é aquele que me fez próspero. Eu teria que ver na terra alguém que possa representar Deus, a qual eu darei parte daquilo que eu tenho, como uma ação de graça voluntária, como retorno de tudo aquilo que Deus me deu. Aí ele vê Melquisedeque. Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Ele encontra Melquisedeque. Melquisedeque é aquele que dá para ele pão e vinho, que é um símbolo de comunhão. Ele está em comunhão com o sacerdócio, ele está em comunhão com o seu ofício sacerdotal, ele está em comunhão com Deus. E depois ele entrega o dízimo de tudo que ele tem para Melquisedeque, irmãos, e ele bate em retirada, como se ele tivesse prestado conta a Deus na terra, daquilo que Deus fez por ele em terra. Porque a gente tem a maneira de ser, a gente tem a prática de ser dualista. O que é dualismo? O dualismo é quando eu separo o corpo do espírito, a matéria da alma. Eu digo o seguinte: que vai para o céu é o meu espírito, mas quando Deus abre porta e abençoa-nos financeiramente, não é o espírito que está sendo abençoado, é a matéria. Então Abraão, ele percebe que ele precisa honrar o Senhor na terra com os benefícios terrenos que Deus deu para ele. Porque os benefícios espirituais você também vai o abençoar, mas é muito mais fácil você chegar na igreja, quebrar o teu coração, rasgar a sua face, não é assim? E começar a se debruçar nas lágrimas e falar: Senhor, eu quebranto meu coração diante de Ti, espiritualmente eu estou me entregando a Ti. Mas o espírito não está desassociado da carne. Não adianta você dizer que serve a Deus, mas na sua prática você não caminha com Deus. Não adianta você chegar no domingo, num louvor gostoso, Jeová Jireh, vai curar, vai fazer, e na segunda-feira você vive uma vida completamente perturbada diante daquilo que você fez no domingo. O teu espírito caminha com a tua carne. É como se o teu cristianismo ficasse aqui na porta, e você sai e fala: agora você fica aí, Espírito Santo, eu vou ali e já volto. Domingo que vem eu estou aqui, porque a intercessão não vem, porque eu tenho medo da oração. Aí você vai embora. Aí quando dá no domingo você volta: Espírito Santo, cadê meu Espírito Santo? A Bíblia já está ali reservando, o Espírito Santo sentado, você Espírito Santo, e você recebe o Espírito Santo, e você adora o Espírito Santo, mas segunda-feira o Espírito é maligno. Isso não existe. Então você não consegue desassociar o que é espiritual do que é material. Abraão, ele entregou, e ele disse o seguinte: olha, Deus me abençoou na terra, eu venci reis. Abraão não teria condição de vencer reis, mas Deus abençoou, ele foi poderoso. Por isso que Salém, Melquisedeque, ele diz o seguinte: bendito és tu, Abraão, sobre todos os homens. E ele fala: bendito és tu, servo do Deus Altíssimo. Toma o pão e vinho, você tem comunhão com Deus. Toma a 10ª parte de tudo que Deus me deu, você tem comunhão com Deus. Ele presta conta em terra, porque Deus tem abençoado ele na terra. É uma
questão básica de entender os princípios que unem a matéria, o espírito. Você não é um anjinho que sai voando por aí. Você é alguém terreno que carece das orações de cura. Você foi curado, você foi abençoado, você teve portas abertas. Você ora pelos seus familiares na terra. O segundo princípio está em Jacó, lá em Gênesis capítulo 28. Jacó, quando fugia do seu irmão Esaú, ele tinha roubado a sua primogenitura, e ele voltou em oração e intercessão, fez o voto ao Senhor e disse: Senhor, se tu fores comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der o pão para comer, e os vestidos para vestir, e eu me tornar em casa em paz, o Senhor será comigo, meu Deus, e eu me colocarei diante de ti como coluna na casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente eu darei o dízimo, eu pagarei os benefícios que tens feito sobre a minha vida. Jacó, antes da lei, ele menciona o dízimo, porque ele repete as ações de Abraão. Ele entende, no meio da sua aflição e da sua trajetória pela busca do perdão com o seu irmão e a reconciliação da sua família, que Abraão lá atrás, ele foi vencedor não porque ele venceu os seus inimigos, mas porque ele reconheceu que a sua vitória estava diante de Deus. Ele diz o seguinte: se Abraão, meu pai, foi vitorioso, eu também serei. E ele diz: Senhor, se eu também for vitorioso como Abraão for, eu faço um voto contigo, eu serei coluna na tua casa. Aí ele está falando: olha, agora eu vou ser da casa de Deus, eu vou trabalhar para o Senhor, eu vou estar ali sempre, o que precisar eu vou estar fazendo, vou jogar uma tinta na parede, vou evangelizar, eu vou ser coluna na casa de Deus, vou ser servo de oração, e também vou dar o dízimo de tudo que tu me deres. Eu faço um voto contigo, antes que me deres a minha vitória. Ele fez depois da vitória, ele teve mais fé ainda, porque depois da vitória, a maioria de nós manda por, é assim que funciona. Depois que a gente está muito bem, é difícil a gente voltar para prestar conta a Deus. Ele fez o contrário, ele voltou com o Senhor antes. Existia a lei? Não, porque a lei ela só vai surgir lá em Números capítulo 21, quando o Senhor levanta Levi e os descendentes de Levi, uma tribo que não tinha terra. O Senhor pega os filhos de Jacó, distribui as terras, mas um ele seleciona e fala: você não vai ter terra, você não vai ter um lugar próprio, morada, você vai cuidar dos ofícios sacerdotais. De você vai vir os sacerdotes, você vai vir os levitas, você vai treinar os músicos, você vai treinar os profetas, você vai compor salmos, e todas as nações, todas as tribos virão até a ti, pagarão dízimo respectivo às bênçãos que tenho feito a eles. E a Bíblia nos mostra ali em Números que o cumprimento dessa lei se fala: olha, para quê? Para que haja mantimento na casa de Deus, para que haja mantimento do ministério sacerdotal, para que haja suprimento daqueles que estão desamparados, que não têm famílias e são órfãos. Está aqui em Números. Então a casa de Deus vai ser um baluarte, porque de repente da família de Manassés alguém fica órfão, os pais morrem, eles vão vir aqui trabalhar com os levitas, vão estar devotos ao Senhor, e esses mantimentos vão abençoar eles. Da casa de Deus vai ser a continuidade do ministério sacerdotal. Você vai ampliar a tua família, vamos dar continuidade, porque o tabernáculo era um lugar onde Deus descia e habitava no meio do povo. O tabernáculo era um lugar onde as nações, os guerreiros, os carpinteiros, os lanterneiros, eu não sei quais são as profissões todas que tinham, no meio dos seus afazeres, eles largavam tudo, iam até o tabernáculo, e tinha um grupo ali que estava responsável por mostrar quem é Deus. Vamos ser sinceros? Na prática, eu duvido, acho muito pouco provável que muitos de nós, no meio da correria do nosso dia a dia, a gente consiga investir o nosso tempo em Deus. A gente, o máximo que faz é uma oração de agradecimento pelo alimento que já está na mesa. Mas quando nós estamos enfermos e carecemos de ajuda, é na igreja que a gente busca essa ajuda. Quando nós estamos em prantos e carecemos de orientação, não vá para o mundo primeiro, não, vai primeiro na igreja. Porque o mundo, ele pode perverter o seu entendimento, e você pode se perder ainda mais dos seus costumes. Então há uma necessidade de ter um grupo separado para isso. Então, irmãos, o dízimo, ele é uma prestação de contas a Deus. Trazei para a casa do tesouro os dízimos e as ofertas. Abraão, ele não julga a procedência de Melquisedeque, mas viu nele o ministério sacerdotal. É uma atribuição pessoal com Deus. Não interessa para Abraão de onde vem, para onde vai Melquisedeque, ou o que ele faria. O que interessa para Abraão é prestar conta diante de Deus por tudo que ele tem feito. E a Bíblia nos mostra que lá em Atos capítulo 5, tinha um jovem casal. E por que eu digo que
é jovem, porque a Bíblia fala que os jovens que os arrastaram, que chegaram no altar de Deus, venderam uma propriedade por X e disseram para a comunidade que estavam compartilhando com a igreja por Y. E eles chegam diante de Pedro e falam: olha, vendemos uma propriedade por X, mas entregamos na casa de Deus por Y. Aliás, não falaram isso para Pedro, né? Mas eles disseram que venderam por 10, mas estavam entregando para a igreja 50. Abraão não sabe disso. Abraão não, Pedro não sabia disso. Certamente eles estavam buscando ser bem vistos para as pessoas. E diz a palavra de Deus que quando eles entregam, Ananias cai, morto. E Pedro olha e fala: certamente ele não mentiu para mim, mas mentiu para Deus. Aí chega a sua esposa. Quando chega Safira, ele fala: Safira, vocês entregaram um dízimo na casa de Deus? Qual a procedência desse dízimo? Não, nós vendemos por 50, estamos retribuindo os 50. E ele disse: por que você está mentindo para mim? Porque aquilo que você entrega no altar não é para mim, é para Deus. Portanto, você não está mentindo para mim, você está mentindo diante de Deus. E por causa disso, o Senhor será a sua justiça. Diz a Bíblia que os jovens, por isso que eu entendo que eles são jovens, porque eles chegaram com os jovens. Eu imagino até que eles fossem os conselheiros de jovens, os diretores. E eles quiseram transparecer algo que Deus não exigiu. Irmãos, Deus não exige de você mais daquilo que Ele já transpareceu na Bíblia. Não cabe a nenhuma igreja fazer negociar. Nós fazemos nossas ofertas voluntárias, mas na prática, a igreja bem administrada, com os dízimos e as ofertas, ela vai usufruir dos seus benefícios, dar continuidade ao reino de Deus. E na prática é o que acontece. Eu louvo o Senhor pela igreja da Racinha, irmãos. Sabe por quê? Porque essa igreja é uma igreja que tem um percentual alto de pessoas fiéis. E eu já participei de muitas igrejas. Irmãos, e como nós sofremos nas igrejas, é onde as pessoas não entendem o princípio bíblico do dízimo. São infiéis. E quando a igreja é repleta de infiéis, ela tem que dar o braço a torcer. Ela tem que fazer algo que não é devido à igreja, que é angariar fundo de outras formas. A Bíblia nos mostra que Ananias e Safira, eles foram julgados. Aliás, irmãos, lá em Lucas capítulo 18, versículo 10, Jesus Cristo ele vai voltar que há dois homens, vai relatar que fariseu e publicano. Diz o escrito, através da narração de Lucas, que o fariseu, ele se gabava da sua vida perfeita, ele se gabava da sua santidade, mas o publicano, quando chega no altar, ele quebrando o teu coração e fala: Senhor, eu sou um pecador, eu sou miserável, Senhor, eu não tenho nada para dar ao Senhor. E o Senhor fala: aquele que é publicano, que confessou o teu coração, voltou abençoado. Aquele que é fariseu, que se gabou de tudo que deu, voltou amaldiçoado. Pode ler o texto bíblico. Meu pai contou uma história que ele morava em Volta Redonda, minha mãe tinha mudado para o Rio de Janeiro. Essa história lembra muito a história do Vitinho, né? Está lá para Minas Gerais. Cadê o Vitinho? Foi arrebatado? Levanta, Vitinho. Fica de pé. Ah, está de pé. E ele falou que quando chegou aqui, estava na IBD. Aí, eu não sei se os irmãos lembram. A IBD antigamente passava uma revistinha aberta com oferta. Eles faziam isso aqui, irmão, constrangedor aqui, né? Era uma revista aberta. Se todo mundo, se tem 10 alunos, se 9 desse, você não desse, o que você tinha que fazer? Tinha que dar, né? Era assim. Você falou, todo mundo deu oferta, aí você tinha que pegar alguma coisa e pegar. Aí ele falou: agora eu vou me valer. Aí passou aquela revistinha aberta e tirou o equivalente a nota de 50 reais. Aí abriu, sabe onde empina a nota assim? Igual o Silvio Santos, assim, ó. Então assim, ó, aqui, excuse me, né? Aí foi voltando a revistinha assim, a nota chega aquela assim, ó. Na IBD. Aí todo mundo, namorado da Débora, namorado da Débora é rico. Aí estufou o peito e falou: dei a maior contribuição. Está aqui, irmãos. Levar o texto ali em casa, Lucas 18, 10. Aí disse que no caminho de casa tinha um jipezinho, o carro quebrou, irmãos. Quebrou o carro no meio do caminho. Aí o cara chegou e falou assim: rapaz, eu arrumo para o senhor em 50 reais. Aí lá ele falou assim: pô, por que eu dei aquela oferta? Só para aparecer? Para me fazer uma falta? E naquele momento, o que era para ser bênção virou maldição.
Porque o princípio fundamental da tua entrega não era o Senhor, não era voluntariedade, mas era transparecer para outros aquilo que ele não precisava. Irmão, eu não preciso saber o grau da sua santidade. Já viu gente que quer mostrar que é santo, o tempo todo é santo, o tempo todo tem contato com Deus, o tempo todo tem visão, em nome de Jesus. Todo mundo aqui tem as suas experiências, contatos com o Senhor. Ninguém é mais santo que ninguém, ninguém é mais adorador que ninguém é mais dizimista que ninguém. Todos nós somos servos de Deus Altíssimo. E Jesus ele vai fazer essa exortação. O dízimo é um ensinamento para controle pessoal. Malaquias nos ensina isso. Aliás, Jesus falou isso em Mateus capítulo 5, 23. O dízimo é uma das adorações que o Senhor não aceita se você não estiver em controle com o teu irmão. Se por um acaso você for entregar no altar de Deus, mas está em dívida com o teu irmão, vai, acerte com o teu irmão, depois vem entrega na casa de Deus. Graças a Deus que acabou isso, irmãos. Graças a Deus. Graças a Deus. Vocês lembram da época do cheque? Ô irmão, a igreja sofria com cheque. E tinha uns pastores que não eram bem-aventurados. Tinha os pastores que pegavam o cheque dos irmãos e passavam para frente. Porque o cheque na igreja, o irmão sabia que a igreja perdoava se tivesse em fundo. O irmão ia ali comprar material de construção. Foi aqui, toma o cheque do irmão da igreja aí. Aí eu falei, pastor, aquele cheque que eu passei, rapaz, pro dia 10, eu acho que não vai funcionar. Ih, irmão, dei lá para fazer a construção, já era. Aí eu tive que correr e cobrir o cheque. Mas que incoerência a igreja dá cheque sem fundo. E o dízimo, você negociar e barganhar com o Senhor, querer subornar a Deus. Lá em Mateus capítulo 5, o pastor nosso, uma vez ele compartilhou que ele chegou na igreja e começou a pregar a palavra. E um dia o vizinho veio na igreja e falou assim: eu quero conhecer o pastor da igreja. Eu falei, por quê? Tem o meu comércio aqui na frente. Depois que o senhor chegou, deu 6 meses, vão começar a ir lá pagar a dívida comigo. Tinha gente que me devia aqui uma grana. Eu falei, que isso não é? Agora o senhor está pregando Jesus. Porque os irmãos que estavam aqui antes eram tudo caloteiro, pastor. Não pagava o que devia. Um monte de gente com conta fiada, pendurada. De repente os irmãos fizeram filhinha e começaram a pagar. Eu falei, agora esse pastor está pregando Jesus nessa igreja. Não é possível um negócio desse. E a Bíblia nos mostra que o dízimo é um ensinamento de controle pessoal. Ageu falou isso: semeais muito, recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe no saco furado. Assim que o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos, e buscai primeiro as coisas que são do alto. Quando nós entregamos, o profeta fala, repreendemos o devorador das nossas vidas. Você quer ver uma coisa? Qualquer pessoa, você vai receber o teu salário. Se você não tem que fazer um controle pessoal do seu salário, você já está errado. Não vai dar certo, a conta não vai fechar. Pastor, eu vou ver, Deus dará, Deus abençoará. Que isso, irmão? Não é assim que funciona, não. Primeira anotação que você faz: Deus, 10%. Você já cria um princípio de controle pessoal. Aí sabe o que você vai perceber? Que o devorador é você mesmo. Eu quero desafiar qualquer um me dar a tua fatura do cartão e mostrar lá: Satanás comprou, tudo muito bem. Você deu uma senha pro diabo? Alguém deu uma senha pro diabo aqui? Não deu. Ah, pastor, o diabo é terrível, está comendo os McDonald's doido. Aliás, o diabo é Burger King, tá? McDonald's é de Deus, tá? O diabo é terrível, pastor. Comprou uns perfumes aí que tem um sapato. A irmã Centopeia, olha lá. Irmão, camisa de futebol, gosta de camisa de futebol, não pode ver uma nova. E essa aqui é do Neymar, lá da África. Eu nem sabia que existia time. Comprou, já está usando. Bota camisa de futebol. Pega a tua fatura que você vai ver que é o devorador. O diabo não está lá não, irmãos. E ele fala: quando vocês entregam na casa de Deus, você repreende o devorador. O primeiro devorador é o que nós somos. O segundo devorador, sem sombra de dúvida, são as potestades malignas que querem, durante o mês, fazer-nos nos perder daquilo que Deus nos deu. O salário que Deus colocou nas tuas mãos é provisão do Senhor para abençoar a tua casa, para colocar o pão de cada dia na tua mesa. Lá em Isaías 55 fala: por que gastas o dinheiro naquilo que não é comida, naquilo que não é bebida? Investe naquilo que vai defraudar a tua relação com Deus. Tem muita gente que não está conseguindo adorar 100% perfeitamente porque está preocupado. As contas estão batendo na cabeça. Você não consegue ajustar a tua vida, você não consegue ajustar a tua família. Aí você chega aqui, fica inabilitado de ser pleno do teu espírito. A plenitude do espírito, ela vai agir
aqui quando você entrega a tua vida de corpo, alma e de finanças para o Senhor. Tinha um bordão que a gente brincava antigamente, que a última coisa do crente que se converte é o bolso. Você lembra disso, Sidney? Última coisa que se converte no crente é o bolso. O cara se converte de corpo, depois o cara se converte em serviço, depois o cara se converte financeiramente. Por quê, irmãos? Porque se a sua vida entrega a Deus, tudo que você tem é de Deus. Aí Paulo aqui diz o seguinte: eu liberarei do céu bênçãos sobre medidas. Existem as bênçãos com medidas, amém? Bênçãos com medidas. O que é bênção com medida? Bênção bem estabelecida. Salmos capítulo 37. A Bíblia diz assim: fui jovem, sou velho, nunca vi um justo desamparado mendigar o pão. O que é bênção com medida? É a bênção que você vai alcançar à medida que o teu salário suporta. Deus te abençoa para que você avance à medida que você pode avançar. Irmãos, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu ensino os meus filhos a viver à medida que eu posso pagar. Quando eles já passaram essa fase, graças a Deus. Mas teve uma época que o YouTube começou todo mundo a ir para Disney. Tem uma colônia lá em Orlando, né? De brasileiros. Aí eu falei: pai, quanto que você me leva na Disney? Eu falei: não. Por que não? Porque eu não posso. Eu posso ir no shopping. Você quer? Você pode dar uma volta no shopping, comer uma casquinha e voltar. Ah, não quero não. Então você não vai para lugar nenhum. E eu não tenho problema nenhum em não poder executar algo que eu gostaria. Gosto, posso, realizo. Gosto, não posso, não faço. E não há demérito nenhum, irmãos. Viver à medida que eu posso viver. Eu passo no Tibete, irmão, deve ser maravilhoso aqui. Eu nunca fui. Para mim é igual caviar e Zaca Pagodinho. Nunca vi, não conheço. Só ouço falar. E às vezes eu até tenho coragem de ir. Vou pegar o cartão, vou comprar e vou experimentar. Mas eu penso assim: R$100 uma costelinha? Mano, R$100 eu como bem demais. Eu vou no Gigante Nordestino. Aquela mesa farta de baião de 2. Não é isso aí? Não é aquele macarrãozinho com queijo, camarãozinho com queijo. Eu falei: não vale. Eu avalio a possibilidade do consumismo. O Cortella disse: consumismo é aquilo que eu consumo com dinheiro que eu não tenho, por uma coisa que eu não preciso. Ou seja, eu vou comprar algo que eu não preciso com dinheiro que eu não tenho. Isso é consumismo. Eu posso, eu preciso, eu quero, eu compro. Eu posso, eu não preciso, eu não compro. É uma matemática básica que vai me ajudar no final do mês. Então, a Bíblia nos fala que Ele nos abençoa com medida. Cada um tem a sua medida. E todas elas são méritos, são devidas, são honrosas. Depois, Deus nos abençoa sem medida, sobre medida. Se eu não abrir as janelas dos céus, irmão, tem coisa melhor do que se chegar no final do mês, irmão. Se meter a mão no bolso, tem um dinheirinho envelopado no bolso. Quem já passou essa experiência? Dá um glória a Deus aí. Você fala: oh Jesus, eu guardei dinheiro, nem sabia. Deus é bom demais. Você abre a gaveta, tem um bolinho de dinheiro. Você fala: meu Deus, quem botou? Foi um anjo. Foi um anjo. De repente, no final do mês caiu um pix, Deus abençoou. Alguma coisa aconteceu, irmãos. Você foi bem-aventurado. Deus é aquele que nos abençoa de forma sobrenatural. Eu lembro que o presbítero, vou citar o nome porque eu digo o seguinte: quando são coisas positivas, a gente tem que testemunhar. Presbítero Benedito Graça da Cruz. É um testemunho que ele repete várias vezes. Ele fala: irmão, ele fala assim, né? Se souber que eu estou imitando ele, eu não estou mais na igreja dele, eu posso imitar, estou brincando. Tá, irmão, passando dificuldade, eu era líder da igreja. Aí todo mês eu pagava o cartão de crédito, falava: Senhor, sobrar eu vou entregar. Não entregava. Chegou uma hora que eu falei para minha mulher assim: mulher, estou errado. Eu não quero saber do cartão de crédito, eu vou entregar o dízimo. Orei a Deus e falei: Senhor, não vou pagar o cartão de crédito, eu vou dar o dízimo. Primeiro é o dízimo. O cartão de crédito vai vencer quarta-feira, mas eu vou dar o dízimo. Irmão, eu fui lá e entreguei o dízimo. Dormi aliviado, tranquilo. A mulher falou: marido, cartão de crédito é 4. Falou: não deve pagar, eu negocio, mas o dízimo eu não vou atrasar. Acabou. Eu falei: irmão, ele era gari. Recolheu o dinheiro, caiu uma carteirinha no chão. O pessoal pega aí, meio sujinho, meio gato. Eu peguei documento, meus irmãos. Quando eu abri, dólares.
O pessoal é brinquedo, é de brinquedo. Dolores, sabia falar Dolores, os Dolores lá, os Dolores. Liguei para um primo meu, vai lá em Campo Grande, casa de campo. Fui lá na casa de campo, irmãos, aqueles dólares lá, R$1.000. Paguei o cartão de crédito, sobrou dinheiro, peguei a mulher, saí, comeu uma pizza, ainda sobrou dinheiro. Deus é bom demais. Ele falou, não tem quem vá me fazer entender que é sorte. Foi Deus, eu fiz um voto com Deus, Deus me abençoou. E ainda foi em dólar, que é para não ser de ninguém. E quantos testemunhos nós não temos na casa de Deus de pessoas que colocavam a tua fidelidade diante de Deus e Deus honra. Deus é aquele que abre as comportas do céu, vê o teu coração e te abençoa. E último ponto, o dízimo, ele é um sinal de uma vida abençoada e feliz. Capítulo 3, versículo 12 de Malaquias: todas as nações o chamarão de bem-aventurado. Sabe qual é o problema, irmãos? A gente acha que a gente dá dízimo para barganhar com Deus. A gente acha que dá dízimo para receber dinheiro de Deus. Deus não faz isso não, tá, irmãos? Se você fizer por esse princípio, está errado. Mas o dízimo, ele tem um princípio de bênção sobre os teus filhos, sobre a tua família, sobre o teu casamento, sobre a tua fidelidade. Quando você é fiel nas coisas de Deus, Deus é fiel com as tuas coisas. E muitas vezes deixamos de ser abençoados porque estamos sendo infiéis no altar de Deus. E a Bíblia fala que existe um leque de bênçãos, chamarão de bem-aventurados todas as nações da terra. Entregai os dízimos na casa do tesouro e fazei prova de mim. O mesmo Malaquias, no capítulo 4, versículo 6, ele fala: e ele, Deus, converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos seus filhos aos pais. E quando ele vier, não nos julgará pelo nosso pecado, mas pela tua graça e pela tua bondade. Malaquias nos ensina que quando nós somos fiéis nos dízimos, nós estamos fazendo uma transposição do espiritual para o material. Nós estamos repreendendo o devorador das nossas vidas. Nós estamos ensinando para os nossos filhos a fidelidade diante de Deus. Nós estamos sendo bem-aventurados. A nossa família é feliz, nossos filhos são felizes, nós somos felizes. Irmãos, não tem coisa melhor e mais preciosa do que a pessoa que convive com você. E sempre quando eu posso eu dou uma escapada. E eu não tenho nada de luxo, meus filhos não esperam luxo de nós. E eu louvo o Senhor porque eu tenho uma mulher linda, maravilhosa, mas é farofeira que nem eu. E a gente faz um sandu bom, um cachorro quente. A gente abre um frango na praia. Vocês acham que as pessoas vão te menosprezar? Eles ficam com água na boca. Dá por fora. Esse foi aqueles sanduíches naturais de Guaravita. Aquele frango ali, farofeiro. Oferece para tu ver se não pode. Quer água cheia de frango? Eu quero, compra. Claro que se oferecer, vocês vão ter que dar. Eu não ofereço, como tem isso. Tem gente que é sem noção, né? E a Bíblia nos mostra que há uma recompensa sobrenatural da nossa fidelidade. Paulo vai nos ensinar o sacrifício vivo. Novo Testamento, tudo que eu tenho de Deus. Toda a minha vida é de Deus, minha família é de Deus, meu dízimo é de Deus, os meus bens são de Deus, tudo que eu tenho é do Senhor. Mateus capítulo 12, versículo 41, a gente fala muito da viúva pobre. Você, pastor, mas ela foi lá e entregou uma oferta. Não, irmão, ela entregou o dízimo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, ela não tinha salário, ela não tinha ganho, as mulheres não trabalhavam naquela época. Quando Jesus sempre vê aquela viúva entregando poucas moedas, ela entrega tudo. Sabe o que ele fala isso? Porque no Novo Testamento, a nossa vida é um sacrifício vivo. E Jesus fala assim, aquela mulher, ela está entregando tudo para Deus. Porque ela entendeu que a vida dela pertence ao Senhor. Eu imagino até que aquela mulher tenha se convertido naquele dia. Porque quando a gente se converte, coisa boa, não é assim? Quando você sente a presença de Deus, você é assim ou só eu? Você fica alegre, você fica leve, você fica feliz. Se o pregador falar assim, irmão, pega o que você tem, entrega você pega e entrega ao Senhor, Deus vai abençoar. É assim. Irmão, amanhã a gente vai estar com as 5 da manhã orando, você vai ouvir 5 da manhã, não tem problema nenhum, eu estou cheio de Deus. Eu imagino que aquela viúva, ela quebrantou o teu coração e ela falou, Senhor, você me deu hoje, você me dá amanhã. Eu vou entregar no teu altar tudo que eu tenho. Não tenho 10, tenho pouco, mas eu tenho certeza que o Senhor honrará o pouco que tenho dado a ti. Existe um princípio de bênçãos, por isso nós não recolhemos o nosso dízimo. Eu quero te convidar a se colocar de pé agora em nome de Jesus. Coloque-se de pé.